sou Bárbara Rios, do Centro de Metafísica Arte Mamara. Estou aqui hoje com um convidado especial, o Dr. Júlio Gelzer. Ele é palestrante, bom, primeiramente ele é médico, como formação, profissão, mas ele é palestrante, espiritualista e escreveu uma trilogia, 3 livros. Nos trazem a mensagem que une o céu e a terra, a ciência e a espiritualidade. Essa trilogia foi inspirada pelo seu mentor espiritual e ele está aqui conosco hoje para falar um pouquinho sobre esses livros, né, Júlio? Isso. Agradeço, Júlio, por você estar conosco. Sei que você é muito importante, muito ocupado. Obrigado. E vamos aproveitar esse tempo para que você possa então, esclarecer um pouco mais sobre espiritualidade. Sim. Bom, os livros, eles têm um objetivo, que é um objetivo de trazer a união ciência e espiritualidade. Não ciência e religião, porque a religião ela é tão transitória quanto o nosso corpo físico, quanto a cultura e o idioma que nós falamos, mas a espiritualidade em si. Então ela traz um foco do primeiro livro, que é Evolução em Busca do Equilíbrio, que ele traz o ser em relação a ele mesmo, ou seja, o autoconhecimento, como funciona a lei de ação e reação, ou lei do karma, tem um foco no autoconhecimento. Enquanto que o segundo, Evolução, a Era do Espírito, ele já traz a conscientização do espírito imortal, que somos nós, ou seja, hoje nós estamos Júlio, está Bárbara, e não é Bárbara ou é Júlio. A gente precisa saber que essa personalidade também é transitória, mas a mente imortal vai dar continuação em inúmeras vidas ainda pela frente, adquirindo conhecimentos, e é o que traz esse Era do Espírito, nesse momento de conscientização, ou seja, nós descobrindo que somos espíritos, nos vendo como espíritos e o principal, vivenciando, agindo como espíritos. E aí nesse mesmo momento nós nos libertamos dos sofrimentos, aflições, angústias que são geradas pelos apegos materiais. Porque todos nós, isso é comum para todos nós vamos desencarnar, mas vamos continuar vivos também, mas não levaremos nada daqui. Nem mesmo a memória para uma próxima encarnação. A gente vai levar uma memória para um plano astral, para a gente vai depois, mas uma nova encarnação nós ganhamos um cachê novo de memória. Ou seja, também não vai ser a memória que vai ser importante. Ou seja, o exercício de amor que nós estaremos fazendo no decorrer dessas N vidas. E a Era do Espírito é justamente essa, a Era de conscientização. E por fim, então, universos paralelos, que já traz a conscientização do ser em relação ao cosmos, ou seja, a sua importância dentro dessa engrenagem que gera o todo. E acaba desmistificando, que trazendo as informações bem lógicas a respeito do que discos voadores, seres extraterrestres, como que eles se encaixam de forma bem lógica dentro dessa evolução, dentro desse princípio de uma mente imortal. Então, a conscientização básica da trilogia é trazer a existência, trazer o conhecimento de uma mente imortal, ou seja, que somos imortais realmente. Excelente. Júlio é espiritualista, está falando uma linguagem espiritualista. Conta um pouquinho para nós como é que foi você chegar a começar, né, a escrever esses livros. Foi por uma inspiração, foi por uma visão, como que foi isso? Na verdade, isso começou há cerca de 7, 8 anos atrás, mais ou menos. Até então, eu poderia dizer que eu era um católico que não seguia, na verdade, né? Apesar de não praticante, mas eu tinha feito tinha sido batizado, primeira Eucaristia, crisma, né? E casamento também. Então, de uma visão bem lógica também, que é o que traz a ciência médica,
de repente eu me vi na situação de estar conversando com espíritos. E aquilo, assim, por um tempo ele me abalou, porque eu não estava conseguindo unir as pecinhas para entender o pensamento lógico, onde é que isso poderia entrar. E cerca de 6 anos atrás, ou seja, uns 2 anos depois que começou isto, eu entrei em contato com o mentor, que é o Séforos, e então surgiu essa ideia dos livros. E a partir do momento que essa ideia surgiu, na verdade, eu que optei por escrever, porque eu estava recebendo uma bagagem de conhecimento muito grande e que eu me vi na necessidade de passar para frente. A humanidade. Exatamente. E nisso que o mentor espiritual, que foi Séforos, entrou. Então, na verdade, eu só o conheci como mentor depois que eu já havia decidido escrever os livros. Mas ele já estava antes disso orientando em relação ao dia a dia, que é o que traz os livros, ou seja, um foco bem real, pé no chão, de como que funciona os bastidores da vida física, que é o plano espiritual. Olha só, né? Muitos mistérios que nós não temos conhecimento, porque vivemos nessa dimensão bastante limitada no dia a dia, na vida normal de todos nós, e que não temos essa visão extrafísica, né? Nem a visão, nem a audição. E quando chega uma pessoa como o Júlio, que acessa por algum motivo, por alguma missão, por alguma função dele nessa vida, com o conhecimento dele científico da medicina, juntar ao espiritual. É muito bonito ter isso conosco, porque é uma grande oportunidade poder esclarecer um pouco mais a nossa mente, sair um pouquinho do rame-rame que é essa vida de todo dia, né? Júlio está conosco aqui pela 3ª vez, trazendo o seu 3º livro. Esses livros estão disponíveis em livrarias? Algumas livrarias. Algumas livrarias. Na nossa livraria aqui do Atma Mara também você encontra, se você quiser vir até nós. Pode acessar o nosso site, saber um pouquinho mais sobre o Júlio, sobre suas obras, né, que a gente tem uma sinopse bem resumida, mas que já dá uma ideia um pouco mais do que ele falou. Convido você a nos visitar o nosso site, saber um pouco mais sobre os nossos cursos, atendimentos e palestras, e estar aqui conosco. Júlio, uma mensagem para o telespectador dentro de toda essa sua visão espiritualista, científica, unindo o céu e a terra, por favor. Hoje nós estamos vivendo estamos todos envoltos por fantasias. E fantasias que foram geradas já há muitos milhares de anos atrás e que nós viemos trazendo de uma forma por não conseguir explicar as coisas do nosso dia a dia. Mas nós entramos numa fase agora que o pensamento lógico nos permite. Uma coisa que antes era difícil de falar de energia, como é que nós falaríamos por exemplo, da comunicação do celular entre 2 lugares diferentes, sem fio, há 50 anos atrás. Então hoje nós temos uma visão de energia diferente. Então fica a mensagem que dentro do conhecimento, dentro das evidências, dos fatos de que existe uma mente imortal, que, volto a dizer, esse é o pivô da trilogia, o pivô de todas as palestras, nós somos mentes imortais e damos sequência. E bem cedo a ciência vai acabar concluindo isso pelo simples fato de associar peças de evidências e fatos. E então nós precisamos colocar realmente o pé no chão. Ainda está sendo gerado histórias fantasiosas que atrapalham ainda esse pé no chão. Então a mensagem é: sigam a lógica, sigam realmente um ponto de vista científico para podar essas fantasias, mas juntem os fatos, juntem evidências que são trazidas de informações de pessoas que dizem que realmente conversam com espíritos, veem espíritos, ou seja, de várias partes do mundo. Então existe uma lógica que pode ser associada nisso. E dentro dessa lógica, explicar o funcionamento de grande parte dos mistérios da nossa humanidade. Então, assim, pé no chão e
e conhecimento. Estudem e sem... Acho que a palavra seria discernimento, né? Exatamente. Agradeço a você, Namastê.